Bem, gente, agora é a questão F, né? Então, a partir daqui, os alunos que assistiram, né, todo o vídeo novamente, ou se não, a partir desse momento, os alunos do nono A podem começar a assistir as aulas que eu não tinha resolvido ainda, né, com vocês, que é a partir da F. Então, o que acontece? Eu tenho x² menos 8x mais 15, né? E aí, eu estou observando que esse cara aqui é o da nossa diferença, né? Então, eu vou usar o trinômio quadrado perfeito na forma fatorada da diferença. Então, bora lá. O x está elevado ao quadrado, eu vou deixar, vou colocar o 2. O a sempre é o valor da variável principal, que é x. E o nosso b eu vou descobrir dividindo o valor que está na frente de x por 2. Então, 8 dividido por 2 é 4. Logo, esse nosso 4 tem que ficar elevado ao quadrado, né? Por causa do trinômio quadrado perfeito. Então, vou repetir o 15, e se eu adicionei 4 ao quadrado de um lado, eu tenho que adicionar 4 ao quadrado do outro. Toda essa forma aqui é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser escrito na forma de x menos 4 elevado ao quadrado. 4 ao quadrado é 16, esse 15 está positivo, passa negativo, né? Essa diferença dá 1. Aqui eu tenho uma potência 2, que pode passar na forma de raiz, para o outro lado da igualdade. E a raiz quadrada de 1 é mais ou menos 1, né? Então, daí eu vou ter as duas soluções. Eu vou ter a positiva, porque eu vou usar o 1 positivo, né? Esse 4 está aqui negativo, passa positivo. E aí o que acontece? Somando dá 5. E eu vou ter o 1 negativo, né? Aqui da nossa resposta da raiz. Então, 1 menos 1 mais 4 vai ficar 3. Então, essas são as duas soluções da letra F. Questão G. O que vai acontecer na questão G? Eu tenho aqui x² mais 13x mais 42. Perceba que o primeiro sinal é positivo, então fica primeiro ao quadrado, que é a² mais 2 vezes a vezes b, mais b elevado ao quadrado. Aí o x já está elevado ao quadrado, eu vou deixar. Vou colocar o 2, o a sempre é a variável principal. E o b é a divisão do valor que está na frente de x por 2, que no caso é 13. 13 dividido por 2, eu acabei de descobrir o valor de b. Só que esse b tem que ficar elevado ao quadrado, eu coloco 13 sobre 2 elevado ao quadrado. Tem que lembrar do 42, né? E de colocar, né, o 13 sobre 2 elevado ao quadrado, porque eu adicionei do lado de cada igualdade, eu tenho que adicionar do outro. Então, tudo isso aqui, ó, eu posso escrever na forma de um produto notável, que é x mais 13 sobre 2, tudo elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é 169, 2 ao quadrado é 4, esse 42 está positivo, passa negativo. Tiro o meu MMC, né? De 4 de 1 é 4. Aí eu faço 4 dividido por 4 é 1, uma vez 169 é 169. 4 dividido por 1 é 4, 4 vezes 42 é 168. Essa diferença de 169 menos 168 dá 1. E essa potência pode passar na forma de raiz. E a raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então vai ficar mais ou menos 1 sobre 2. Esse nosso 13 sobre 2 que está positivo passa negativo. E aí eu vou correr atrás dos meus conjuntos de soluções, né? Se eu quiser desenvolver, que antes eu parava até aqui, mas se eu quiser desenvolver, o que eu posso fazer? Eu estou observando que todas as duas frações são sobre 2. Então, vou colocar sobre o mesmo denominador. Primeiro eu vou usar o 1 positivo, está aqui, e o 13. Então, mais 1 menos 13 dá menos 12. Menos 12 dividido por 2 dá 6. Depois eu vou usar o 1 negativo, está aqui, ó, 1 sobre 2 negativo. Então, vai ficar menos 1 menos 13, né? Dá menos 14 sobre 2, que dá menos 7. Então, esse aí é o nosso conjunto de solução da nossa G. Questão H. Questão H. Eu tenho o valor negativo, né? O sinal negativo, então eu vou usar o da diferença. Então, vamos lá, primeiro ao quadrado, menos 2 vezes o valor da variável, que é x, né? Vezes o valor de b, que é só pegar esse valor que está na frente do x elevado a 1 e dividir por 2. Então, 3 dividido por 2. Eu acabei de descobrir o valor de b. Só que esse nosso b tem que ficar elevado ao quadrado, para completar o quadrado, né?
E repetir o menos 4 e lembrar de adicionar o 3 sobre 2 elevado ao quadrado, porque eu adicionei ele aqui. O que acontece? Tudo isso aqui ó, é o trinômio quadrado perfeito que eu posso escrever na forma de um produto notável, certo? Bora lá, 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado, 2 ao quadrado é 4. Esse cara está negativo, passa positivo. Tira o nosso MMC, 4 dividido para 4 é 1 vezes 9 é 9. 4 dividido para 1 é 4, 4 vezes 4 é 16. Né? Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Esse quadrado passa na forma de raiz. 16 mais 9 é 25. A raiz de 25 é 5, a raiz de 4 é 2, vai ficar mais ou menos, né? Esse cara está negativo, passa positivo. E daqui vai sair meus dois conjuntos de soluções. O primeiro é com 5 sobre 2 positivo. Então eu vou repetir aqui, porque os denominadores são iguais, de somar. 5 mais 3 é 8, 8 dividido por 2 é 4. Depois eu tenho aqui com valor negativo. Então tudo é dividido por 2, menos 5 mais 3 é menos 2. Menos 2 dividido por 2 é 1. Então está aqui o conjunto de solução da H. Questão I. Se eu prestar atenção, o meu primeiro valor é positivo. Logo eu vou utilizar o trinômio quadrado perfeito da soma. Então vamos lá. O primeiro está elevado ao quadrado já. Eu tenho 2, né, do trinômio quadrado perfeito. Eu tenho o valor de A, que é a variável principal, que no caso aqui é x. E eu tenho um valor de B que eu tenho que descobrir. Para descobrir o valor desse B, é só pegar o valor que vem na frente de x elevado a 1 e dividir por 2. 4 dividido por 2 é 2. Eu acabei de descobrir o valor de B. Só que esse B tem que ficar elevado ao quadrado. Tenho menos 12. E eu tenho que lembrar que eu adicionei esse 2 ao quadrado de um lado da igualdade, eu tenho que adicionar do outro. Então, tudo isso aqui, né, é uma forma fatorada, que eu posso escrever na forma de um produto notável, que é o x mais 2 elevado ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. Esse cara está negativo, passa positivo. A soma deles é 16. Esse quadrado aqui pode passar na forma de raiz, né? A raiz de 16 é mais ou menos 4. Esse 2 está positivo, passa negativo. E aí eu vou tirar meus dois conjuntos de solução. O primeiro eu vou pegar o 4 positivo, mais 4 menos 2 é 2. E o segundo eu vou pegar o 4 negativo. Menos 4 menos 2 é menos 6. Então aí está a resposta da letra I. J. Vamos observar. Negativo. Opa. Certo? Ele é negativo. Aí o que acontece? Vamos usar o da diferença, né? O trinômio quadrado perfeito da diferença. Então, o primeiro está elevado ao quadrado. Lembrar do 2 do nosso trinômio quadrado perfeito, do valor de A, que é sempre a variável, do valor de B. O B é só pegar o número que está na frente do x quadrado, e dividir por 2. 2 dividido por 2 é 1. Então, esse B tem que ficar elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado. Menos 15. E como eu adicionei um quadrado desse lado da igualdade, eu vou adicionar aqui também. Então, tudo isso aqui ó, pode ser escrito na forma de x menos 1 elevado ao quadrado. Tá? 1 ao quadrado é 1. Esse meu menos 15 passa mais 15. Somando esse cara dá 16. Né? Aí o que acontece? Eu passei essa potência na forma de raiz. A raiz de 16 é mais ou menos 4. Esse cara está negativo, passa positivo. O que acontece? As duas soluções vão vir do 4 positivo, mais 4 mais 1 é 5, e do 4 negativo, menos 4 menos 1 é menos 5. Então aí está as duas soluções dessa equação, tá bom? Questão K. X ao quadrado mais 4x mais 4. Ó, isso aqui por si já é um trinômio quadrado perfeito. Eu vou mostrar aqui na L, mas vamos fazer aqui por completando o quadrado. Na K e na L eu vou fazer por trinômio quadrado perfeito. Então, isso aqui tem que ser escrito desta forma. Eu observo que esse primeiro sinal aqui é positivo, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar ele positivo.
Então, bora lá, o primeiro está elevado ao quadrado, mais 2 aqui, né? O valor de A sempre é a variável principal. O valor de B é o valor que eu pego esse valor, esse número que está na frente de x e divido por 2. 4 dividido por 2 vai ser 2. Logo, esse B tem que ficar elevado ao quadrado. Eu tenho que adicionar esse 4 aqui, que eu tenho que lembrar que tem. E se eu adicionei 2 quadrados no lado da igualdade, eu vou adicionar do outro. O que acontece? Toda essa parte aqui é um trinômio quadrado perfeito, que pode ser escrito na forma fatorada aqui, né? Na forma de um produto notável. 2 ao quadrado é 4. Esse 4 está positivo, passa negativo. Essa diferença dá zero. Essa potência pode passar na forma de raiz. E a raiz de zero é quanto? É zero, né? Então, esse cara está positivo, passa negativo. Ficaria menos 2 mais ou menos zero. Só que eu não preciso botar isso, porque o zero não vai influenciar. Então, essa questão é chamada de raiz dupla, né? A raiz dupla tem o mesmo valor, que é menos 2. Bora resolver isso aqui de forma mais rápida, ó. Como um daqueles médios de fatoração, que é o trinômio quadrado perfeito. Ó, esse trinômio quadrado perfeito aqui é o da diferença, né? Então, o que acontece? Eu tenho x ao quadrado, o 10 eu posso escrever como 2 vezes x vezes o valor de b, que é só pegar esse 10 aqui, né, e dividir por 2, que vai dar 5. Só que se eu reparar, esse 25 aqui, ó, ele pode ser escrito como 5 elevado ao quadrado. E aí, se eu perceber, é o mesmo valor de b que está aqui e está aqui. Então, já por si só, isso aqui já é um trinômio quadrado perfeito. Eu não preciso fazer o completando quadrado, porque ele já é um trinômio quadrado perfeito, né? Então, isso tudo aqui pode ser escrito como x menos 5 elevado ao quadrado igual a zero. Essa potência passa na forma de raiz. Raiz de zero é zero, não precisa aparecer. Esse cara está negativo, passa positivo. É outra raiz dupla. A solução é duas raízes que valem 5. Outra coisa, m. Esse 49 ele pode passar positivo para o lado de cá, para a gente ficar com a equação geral. Quando eu passei para a equação geral, eu percebi que ele é um trinômio quadrado perfeito também. Como? Ó, eu posso escrever como x ao quadrado menos 14, né? Eu posso escrever como 2 vezes x vezes 7. Porque 2 vezes 7 é o quê? 14. E o 49 eu posso escrever como 7 ao quadrado. Então eu consigo perceber que eu tenho um trinômio quadrado perfeito, que pode ser escrito na forma de x menos 7 elevado ao quadrado. Esse cara está na forma de potência, passa raiz. Raiz de zero vai ser zero. E esse 7 que está negativo passa positivo. Eu tenho outra raiz que a gente chama de raiz dupla na questão m. Tá bom? Agora eu vou só gravar outro vídeo. Tá bom? Para me responder com vocês a questão N, O e a 8 e a 9, se der tempo. Tá bom?